O Guiné-Bissau de Novo Juventude Guigui. Uma oportunidade pouco comum que permite que conheçam outras realidades e culturas. Mesmo que não seja óbvio para os cidadãos comuns, é onde, no mundo em mudança, vamos viver, aprender, trabalhar, rezar e festejar. Quando um arquiteto imagina uma nova rua, uma nova casa ou um novo monumento, está a imaginar o futuro. Porque permite tirar maior partido dos espaços e das vivências destes. É a última forma da escultura social. O problema do aeroporto da Guiné-Bissau é o que nós propomos quando... Dos 78 km² da cidade de Bissau, os estudantes olharam para pontos estratégicos e alargaram a proposta de intervenção ao Ilhéu do Rei. As ideias têm o turismo como projeto do futuro, assim como os estudos apontam para que em 2030 metade da população de África viverá em cidades. Haveriam espaços próprios para essa prática de comércio mais informal, mas de maneira um bocado mais organizada. É todo em vidro, como se fosse um diamante por dilapidar, evitando ângulos de 90 graus com o sol, mas que são... Estas passam por aproveitar estruturas já existentes, como o aeroporto internacional, modernizar vários pontos da cidade, sem nunca ao mesmo tempo esquecer a história e a diversidade cultural da Guiné. Que a Guiné-Bissau só funciona com esta diversidade, e esta diversidade é um motivo de orgulho. Este parque cultural ainda terá um espaço para concertos, zonas verdes, para a prática de desporto, seja, sendo um estádio de cidade, é um estádio que convive facilmente com outros serviços. Livrarias, escolas, discotecas, por que não, para que estas zonas, este estádio, também pessoas possam dirigir para esta zona, não só para a prática de desporto, mas também para outras vivências, não é? E uma zona de hotéis que pode ser usado em tempos em que não haja competição, pode ser usado para a cidade. Este espaço passa a ser um espaço verde. Atualmente é um espaço em que existe uma única árvore, e nós queremos transformar este espaço num espaço verde, retirando todo, torná-lo num espaço onde não só os praticantes de desporto, mas também espaços em que as famílias podem visitar durante todo o dia. Do centro de Bissau para as suas periferias, se podia estabelecer uma estratégia de relação urbana, de coesão urbana, que hoje não existe. E foi aí que nos lembramos de usar a estrada de Bor, que vem até ao centro da cidade, como eixo de desenvolvimento de um novo modo de transporte, chamado BRT, Bus Rapid Transit, portanto, no fundo, um autocarro rápido, que permite às pessoas que vivem nessas periferias vir ao centro e não estarem tão dependentes dos transportes privados, os chamados toca-toca, que são hoje, digamos, os táxis que levam as pessoas do centro à periferia. Quando se discute o futuro da humanidade, as cidades e as populações estão interligadas. Os estudos apontam para que em 2030 metade da população de África viverá em cidades. As cidades são organismos vivos que nascem, crescem. As cidades atualmente têm tido uma grande importância, mais do que os próprios países. A cidade é, ao mesmo tempo, um espelho da sociedade que habita. Se nós projetarmos cidades oprimidas, as pessoas vão consequentemente ser pessoas oprimidas e vice-versa. Uma cidade é um local onde várias pessoas habitam, onde uma cultura ou várias comunidades habitam. E, portanto, uma cidade é o espelho da história dessa comunidade
e o espelho dos anseios, das vontades futuras dessas pessoas. E mais uma vez transmite-se na forma como elas vivem a arquitetura. Bissau é uma cidade maioritariamente edificada no tempo colonial, marcada pela arquitetura portuguesa de estilo nacionalista, com muitos edifícios a fazer lembrar a obra de Raul Lino, na sua funcionalidade e na simetria das fachadas com abertura em arco. É esta ainda a imagem que predomina na capital guineense, apesar de alguns edifícios recentes e do aumento populacional, devido ao êxodo rural, que conduziu a um crescimento urbano desorganizado nas periferias da cidade. Infelizmente, na contemporaneidade, e não tem a ver com sistemas políticos A ou B ou C, tem a ver com a contemporaneidade de uma maneira geral. Trata-se a cidade muito mal. Trata-se a cidade como fosse qualquer coisa a evitar. Que estamos fora da natureza, a natureza é que é bom. Há uma abstração em relação àquilo que é a natureza verdadeira, porque a natureza, no caso do ser humano, é a cidade. E, portanto, é o nosso meio natural. Precisamente por ele ser o nosso meio natural é que por vezes temos necessidade de sair dele. Também faz parte da nossa... Mas não podemos esquecer que temos sempre que voltar a ele e não o podemos descurar. E nós tratamos-la como se fosse um dado menor. É um mal menor, temos que estar aqui porque é aqui que está tudo, mas não é. Temos que a tratar como ela deve ser tratada, com muito carinho e, sobretudo, trabalhando sobre ela, gerando pontes para o futuro, que é o que eu creio que estamos aqui a fazer com este projeto. É como o ar que respiramos. Nós só quando sentimos que há qualquer coisa que nos faz faltar o ar é que nos lembramos da importância do ar. E da arquitetura é a mesma coisa. Só quando sentimos que há qualquer coisa que nos falta é que percebemos que estamos a viver permanentemente dentro da arquitetura. E, portanto, ela é obsessiva nesse ponto de vista para aqueles que a estudam, e para aqueles que não a estudam, ela é tão presente que nem notam a presença dela. O último censo, realizado em 2009, apontava para quase 390 mil habitantes, ou seja, um quarto da população do país vive em Bissau. É por isso urgente repensar a cidade. Foi o que fizeram alunos da Universidade de Coimbra. Depois de receber uma proposta do antigo aluno e arquiteto Natanael Lima, o Departamento de Arquitetura da Universidade desenvolveu um conjunto de propostas para Bissau, convidando os estudantes a olhar para esta capital africana e imaginar novas ideias. A equipa de consultores onde este nosso ex-aluno estava propôs-nos pensar, sobretudo, a relação da cidade com o Rio Gebo. Como é que, do centro de Bissau para as suas periferias, se podia estabelecer uma estratégia de relação urbana, de coesão urbana, que hoje não existe. E foi aí que nos lembramos de usar a estrada de Bor, que vem até ao centro da cidade, como eixo de desenvolvimento de um novo modo de transporte, chamado BRT, Bus Rapid Transit, portanto, no fundo, um autocarro rápido, que permite às pessoas que vivem nessas periferias vir ao centro e não estarem tão dependentes dos transportes privados, os chamados toca-toca, que são hoje, digamos, os táxis que levam as pessoas do centro à periferia. Os estudantes começam a trabalhar sobre a questão da cidade, sobre o desenho da cidade, sobre a importância da arquitetura na cidade, como uma proposta integrada e não uma proposta segregada, mais do âmbito dos estudos tecnológicos, como a própria arquitetura que se estuda é desde logo a arquitetura da cidade. E no quinto ano do mestrado integrado em arquitetura, que é este que estamos a ver, essa importância ressalta num contacto muito direto com a realidade. Estamos a falar de uma cidade diferente da que eles estão habituados a trabalhar. Estamos a falar de uma cidade africana, com hábitos diferentes e com modos de vida diferentes, em que eles tiveram que fazer muitas pesquisas para realizar este trabalho.
E acho que nesse sentido foi um trabalho bastante enriquecedor, tanto a nível para todos nós. As estudantes de mestrado Soraya Vicente e Madalena Oliveira participaram no projeto. Planearam e desenharam para as zonas de Bor e de Bandim, marcada pela existência de um grande mercado edificado numa primeira linha e a céu aberto nas ramificações, sempre com o transporte público proposto, o BRT, como um elemento central. O meu projeto está localizado na zona de Bandim. Passa por traçar um novo percurso para a implantação do BRT. E na zona de Bandim, o alargamento da estrada para a implantação do BRT não parecia tão viável, porque implicava a demolição de vário edificado em bom estado. Do sentido do trânsito, ocupava a estrada já existente e depois criámos outra estrada paralela a esta para albergar o sentido oposto. Esse espaço também poderia reunir equipamentos, serviços que tiravam partido dos edifícios que nós mantínhamos nessa área. E a minha proposta de bairro organiza-se em quarteirões e consiste em habitação unifamiliar, de caráter evolutivo e organizado em banda, ou seja, algumas das casas faziam frente para a rua e as outras faziam frente para o interior do quarteirão. Nesta zona é bastante propícia ao mercado informal e nós queríamos que esta zona também servisse um bocado para essa prática, ou seja, ao longo deste corredor haveriam espaços próprios para essa prática de comércio mais informal, mas de maneira um bocado mais organizada. Agora, de acordo com a escola, vai apresentar 3 frentes de rua e depois é completamente aberta para o interior do quarteirão, para permitir que haja um permanente diálogo entre a escola e a vida no bairro. Para a zona de Bor, na periferia da cidade, Madalena Oliveira focou as atenções numa requalificação urbana integrada e respeitando questões culturais e ancestrais. Neste eixo, introduzimos as paragens para o novo meio de transporte. Temos então aqui a estação de BRT, o eixo transversal e neste quarteirão a escola primária e a habitação. E no meu caso eu introduzi então a escola primária. A forma como eu decidi organizar os quarteirões foi a partir de uma lógica já existente que se chama as moranças. Então aqui está representado o quarteirão onde coabitam tanto a escola primária como a habitação. Decidimos adotar uma lógica evolutiva. As famílias podem ter até 10 pessoas e, portanto, pareceu-nos lógico que não tivessem de mudar cada vez que o quarto não é suficiente e que têm mais 2 ou 3 filhos. Num terceiro nível, quando a família está no crescimento máximo, acrescentar ainda mais paredes e acrescentar área à casa. Aqui situa-se a escola primária, que segue a lógica da habitação, porque não, apesar de ser um equipamento público, e isso é visível pelas grandes coberturas, pelos grandes alçados, que não são tão fragmentados e que fazem uma divisão aqui com a escola e aqui que fazem em frente de rua. Apesar de tudo, achei que era importante que o sentimento de acolhimento e de casa estivesse presente. Para além disso, na escola, a árvore teve um papel muito predominante, porque, para além deste ser um território muito verde, o elemento árvore tem um papel muito importante. Há árvores até mesmo sagradas, onde numa cultura mais ancestral nem sequer podiam ser tocadas. Então, as crianças podem reunir à volta dessa árvore, ou seja, simbolicamente esse papel está lá, e ao mesmo tempo são espaços de reunião, de comunidade, dessa comunidade tão característica desta cultura.
Nesta parte da maquete está representada a praça de BRT, do tal meio de transporte que nós implementamos, e no piso térreo foram introduzidos equipamentos como cybercafé, uma biblioteca pública, restaurantes. O atravessamento da praça é feito a partir da cobertura, através destas grandes rampas, em que ao lado delas tem zonas de comércio aqui e aqui. Comércio de rua, que também é algo muito característico desta cidade. E no topo das coberturas temos espaços de estar, à semelhança da escola com bancos, em que a sombra é trazida por estas árvores. No piso térreo nascem estas árvores, onde crio grandes vasos dentro dos cafés ou da biblioteca, e à volta desses vasos mesmo muito grandes, ou crio uma mesa de refeição, ou estantes para livros, ou seja, dou uma grande importância ao elemento árvore, e este cresce, fura a cobertura, e no piso de cima dá-nos então esta sombra e este espaço de estar e de convívio. O desenho da estação, em primeiro lugar, foi trazido pela habitação já existente. Este pavimento da estação é uma zona de confluência tanto do peão como de bicicleta, como do BRT, e então por fora passarão os automóveis. Esta estação teve de ir buscar registros climatéricos que são fortes lá, e portanto tinha de ser assegurada a entrada de luz, mas com cuidado para que o calor não fosse muito abundante nas épocas de temperatura muito alta. Então este espaço de estar, por aí pode entrar luz, mas a cobertura não toca nas paredes térreas, em primeiro lugar para garantir uma ventilação superior, e depois também para que essa luz seja filtrada e consiga entrar. Mas um piso superior quis que se destacasse como este novo gesto de tecnologia e de um novo meio de transporte e de uma nova vida, e portanto introduziu o betão. Mas a um nível térreo, para que as pessoas se consigam apropriar do espaço, foi então utilizado o tijolo. Era muito importante que as casas que já existissem não fossem esmagadas por esta nova construção. Então foi importante que a habitação já existente respirasse, que continuasse a falar entre ela, que não fossem impostos novos caminhos, muita confusão, mas que ao mesmo tempo se consiga unir à nova praça. Dos 78 km² da cidade de Bissau, os estudantes olharam para pontos estratégicos e alargaram a proposta de intervenção ao Ilhéu do Rei. As ideias têm o turismo como projeto do futuro, assim como o reaproveitamento das antigas estruturas das fábricas de óleo Fula. Nós imaginamos que esta estrada devia ser desenhada não no sentido de a urbanizar intensamente, não é? Porque estamos numa zona ecologicamente sensível, mas para criar oportunidades pontuais de criar resorts turísticos para turismo de natureza. Permite aceder ao Ilhéu do Rei, que é um lugar mágico, é um lugar fabuloso, onde estava uma antiga fábrica de óleo e que está abandonada, e fazer com que, através de uma simples ligação pedonal, simples no sentido em que uma ponte pode servir como um cordão umbilical, não é? Entre a cidade e o Ilhéu, trazer, no fundo, todo este resort fantástico natural, fazê-lo participar da própria cidade. E usar essa ponte também como um pretexto para gerar uma marina onde barcos de recreio ou barcos de pesca desportiva podiam aportar. E com isso criar aqui uma zona turística que articula, no fundo, a costa, o Mangal e o Ilhéu. Natanael Lima foi maioritariamente consultor neste trabalho, mas também tem propostas para vários pontos da cidade. Estas passam por aproveitar estruturas já existentes, como o aeroporto internacional, modernizar vários pontos da cidade, sem nunca ao mesmo tempo esquecer a história e a diversidade cultural da Guiné. Foi desenvolvido segundo um gesto simples, em que
é concebido, onde é proposto duas lajes que não se tocam e que ao mesmo tempo o próprio aeroporto cria uma ilusão óptica como se o próprio edifício fosse suspenso e não tocasse o chão. No mesmo sítio, porque o grande problema do aeroporto da Guiné-Bissau é o parque de estacionamento para os aviões. É o que faz com que o aeroporto não consiga receber mais voos. O que nós propomos com este aeroporto é desenhar o aeroporto onde se encontra atualmente a base aérea, que é onde tem um parque maior, porque a pista do aeroporto de Bissau é uma pista muito boa, com boas dimensões, requer um grande trabalho, um trabalho profundo de recuperação da pista. Passamos o aeroporto para a zona da base aérea, redesenhamos a base aérea, que pode usar a mesma essa pista, e no local onde temos o atual aeroporto, transformamos esse atual aeroporto, redesenhamos, ou seja, uma estrutura nova, o salão presidencial. Qualquer visitante, turista ou investidor é influenciado por esse espaço. É um espaço de passagem obrigatória e, portanto, interpretamos que essa zona não pode continuar a ser o que é agora. É um espaço caótico, onde a fronteira entre os habitantes, entre as casas mal organizadas e os espaços de venda tornam-se muito ténues. O que muitas das vezes, em tempos de monção, é um foco de doenças, cóleras e até de alguma criminalidade. E nós quisemos, através deste projeto Nova Bissau, em todas as zonas propostas, tentar dar informação à própria população em relação à sua noções de segurança, noções de civismo, ou seja, como é que a própria arquitetura pode ajudar a solucionar os problemas sociopolítico-culturais na Guiné-Bissau. E esta zona é muito importante, portanto, é basicamente uma estrutura elevada a 4 metros de altura que organiza todo o mercado. A própria estratégia global foi identificar estes 5 pontos, que são pontos potenciais geradores de novas oportunidades e dinâmicas urbanas. As faixas de rodagem também passam de 2 para 3 faixas em cada direção. Agora, com estacionamentos, zonas verdes, passa a ser fundamentalmente um espaço verde onde é possível fazer compras. Um centro comercial a céu aberto e que também tem agora novas funções, edifícios que servem para albergar as grandes empresas, sedes dos grandes bancos, empresas importantes para o país. A inspiração foi a própria África, ou seja, essas torres são desenhadas com 2 peles, que eu prefiro chamar de corpo e esqueleto, onde a pele exterior é desenhada inspirada em tecidos e padrões africanos, que tem uma função de proteção da pele interior, que é toda em vidro, como se fosse um diamante por dilapidar, evitando ângulos de 90 graus com o sol, mas que depois esta pele interior é protegida pela pele exterior, que filtra os raios solares e também a própria visão.
propomos criar o grande parque verde da cidade, o grande pulmão verde, e transformar Granja, sobretudo, num parque cultural, com um edifício que simbolizam as várias etnias da Guiné-Bissau. Neste caso, eu quis dizer com este edifício que a Guiné-Bissau só funciona com esta diversidade, e esta diversidade é um motivo de orgulho. Este parque cultural ainda terá um espaço para concertos, zonas verdes, para a prática de desporto, remover tudo o que é construção atualmente, que lá está, porque a ideia inicial dessa zona é ser um parque, era suposto ser um parque verde e um pulmão que faz falta à cidade de Bissau. Otimizamos o estádio e criamos uma série de outros campos de treino à volta. Este espaço passa a ser um espaço verde. Atualmente é um espaço em que existe uma única árvore, e nós queremos transformar este espaço num espaço verde, retirando todos os muros à volta, que cortam neste momento bastante a circulação, e o que nós queremos com este espaço agora é torná-lo num espaço onde não só os praticantes de desporto, mas também espaços em que as famílias podem visitar durante todo o dia. E existe a toda a volta serviços como livrarias, cafés, bares. Numa cidade, a Baixa é a zona normalmente associada à modernidade, à moda, ao entretenimento e ao que de melhor os locais têm para oferecer, o que não acontece em Bissau Velho. Para essa zona, Natanael propõe o reaproveitamento de edifícios e monumentos históricos para criar museus, novos memoriais aos acontecimentos mais importantes da história da Guiné, polos de ensino e novas habitações. O Porto de Pinjiquiti, nós transformamos o Porto de Pinjiquiti num grande parque também, um parque verde, em que o Porto passa a ser um porto de recreio. Um porto de recreio com uma forte ligação às ilhas, e também criamos no Porto de Pinjiquiti o Memorial de Pinjiquiti. Ou seja, criamos um memorial à escala da Tour Eiffel, ou maior, porque interpretamos que, porque na nossa visão, é um acontecimento muito mais importante do que a Tour Eiffel ou do que a própria Estátua da Liberdade. Consiste em 50 colunas que se vão afastando do centro. À medida que estão mais ao centro, são mais altas, e simbolizam um bocado as 50 vítimas em fuga do massacre de Pinjiquiti. As 50 colunas estão sobre um espelho d'água, que agora propomos criar por baixo desse espelho d'água o Museu Amílcar Cabral. Existe esta ideia de fazer uma marginal, toda a costa, que vai até esta zona desportiva, que é uma zona que atualmente, há uns anos atrás, era usada para a prática de desporto. O que nós propomos é criar um percurso de jogging. Este polo desportivo ou seja, é também ampliado o estádio atual, e é atribuído novos serviços ou novas dinâmicas a este espaço. Um bocado a semelhança do estádio da Académica de Coimbra, que é um estádio de cidade. Ou seja, sendo um estádio de cidade, é um estádio que convive facilmente com outros serviços. Livrarias, escolas,
discotecas, por que não, para que estas zonas, este estádio, também pessoas possam dirigir para esta zona, não só para a prática de desporto, mas também para outras vivências, não é? E uma zona de hotéis que pode ser usado em tempos em que não haja competição, pode ser usado para a cidade. Apesar de a pandemia não permitir que se deslocassem à capital guineense para contactar diretamente com o terreno, este projeto permitiu que os estudantes fizessem arquitetura para uma cidade, um país, uma cultura não ocidental. Uma oportunidade pouco comum, que permite que conheçam outras realidades e culturas. Eu diria que para mim foi o descobrir de uma realidade completamente oposta à que nós vivemos. Eles arranjam sempre forma de se adaptar à sua realidade. E isso também é visível um bocado na arquitetura que eles praticam. Como eles pegam materiais primários para a construção das suas casas, ou até como asseguram um bom ambiente dentro de casa, um bom ambiente térmico, a partir, sem recorrer à eletricidade. Tirou-me da zona de conforto uma arquitetura em Portugal ou até mesmo europeia. Essa componente de trabalhar com outras culturas e com outras formas de ver a cidade, a vida urbana e, consequentemente, a arquitetura, para mim foi a parte que mais me desafiou. Essa forma como as pessoas se relacionam com o exterior, com os vizinhos, muito diretamente, para mim foi sem dúvida muito importante, muito motivador e foi um mote para o meu trabalho. Foi perceber como é que a arquitetura vinda do exterior, ou como é que uma arquiteta vinda do exterior pode intervir numa cultura tão diferente e numa forma de habitar o espaço, não só dentro das quatro paredes. Foi muito motivador, como sempre, mas aqui particularmente porque se trata de um trabalho em que eles, por um lado, se empenharam muito, porque não é o contexto habitual das cidades nas quais eles trabalham, que são cidades portuguesas e até maioritariamente daqui da região, e ainda mais maioritariamente de Coimbra, propriamente dito, e houve desde logo um empenho muito grande nessa possibilidade de encarar outra realidade que os faz também ser mais sensíveis a essa diversidade. As cidades são extremamente importantes na vida das pessoas, mas não são iguais em todo o lado. Aliás, mesmo em cidades muito próximas, há diferenças matriciais que é importante distinguir e é importante que os arquitetos, sobretudo os arquitetos da informação, as conheçam. E quando as cidades assumem essa diferença de uma forma tão interessante como é a de uma cidade africana, e particularmente de Bissau, porque também nem todas as cidades africanas são iguais, nem todas as cidades europeias, nem todas as cidades desta região são iguais. Para o futuro, e assim que a pandemia de Covid-19 permitir, o Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra gostaria de restabelecer o contacto com a Guiné-Bissau e mostrar o projeto a representantes do país. Para a Universidade de Coimbra é de facto um tremendo orgulho, uma grande honra. O nosso Departamento de Arquitetura, e aqui felicito todo o Departamento na pessoa do seu diretor, o professor Bandeirinha, por dar a seu cargo uma obra de excelência como é esta, de planeamento urbano tão importante para a Guiné-Bissau. Serem nossos jovens arquitetos que estão envolvidos nesta obra estruturante para a Guiné-Bissau, e também com essa ponte que antigos estudantes que passaram por esta casa e nunca a esqueceram e provam aqui, o reconhecem aqui como a sua alma mater, é uma alma mater de excelência, nunca a esquecem e prolongam-na nas suas terras. Nós gostávamos muito de mostrar este projeto à população e com eles discutir estas ideias. A pandemia global de Covid não nos permitiu viajar até Bissau para expor isto publicamente. Gostávamos muito que isso pudesse acontecer. Vamos ver que depois da pandemia restabelecemos os contactos com as autoridades locais, sempre numa lógica de cooperação, encontrarmos algumas soluções que podem, de alguma maneira, perspectivar um futuro melhor para a cidade de Bissau. E eu diria que o primeiro passo
é aquilo que propomos, é criar uma infraestrutura, é criar um modo de transporte público acessível que permita às pessoas do centro e das periferias de Bissau sentirem que vivem em comunidade. As universidades, na nossa opinião, devem estar ao serviço do desenvolvimento humano. Nós não queremos dizer esta é a solução. Isto é, no fundo, uma reflexão conjunta entre alunos, professores, especialistas sobre uma realidade urbana outra, que naturalmente tem uma ligação umbilical com Portugal, porque estamos a falar de uma ex-colónia portuguesa, mas o que nos interessa aqui, essencialmente, é que a Universidade de Coimbra se junte a um conjunto mais vasto de pensadores e investigadores para imaginar este território como seria outro território qualquer. Portanto, há uma relação afetiva histórica, mas há, sobretudo, uma expertise que nós queremos levar para Bissau e com eles discutir a transformação da sua cidade. Para a Universidade de Coimbra é muito importante estabelecer estas relações. Há uma grande internacionalização em toda a universidade. Dos departamentos da Faculdade de Ciências e Tecnologia, o departamento de Arquitetura é o que tem um maior grau de internacionalização entre os estudantes, portanto somos os mais procurados por estudantes internacionais e portanto todo esse contacto com outros países e sobretudo até países fora do continente europeu, porque dentro do europeu estamos praticamente no nosso meio, com os programas de mobilidade, Erasmus, etc., são extremamente importantes porque são enriquecedores. Precisamente o que aconteceu com estes estudantes é importante que aconteça com todos os estudantes da Universidade de Coimbra. E portanto, toda essa possibilidade de reconhecimento de outras realidades é muito importante, mas tratando-se de um país de expressão oficial portuguesa, tratando-se de um país lusófono, ainda mais importante é porque temos contacto com aquilo que foi a realidade histórica do nosso país e a realidade histórica do país ao qual dedicamos este trabalho, que é a Guiné-Bissau. E esse conhecimento histórico é importantíssimo para a formação das mentalidades na contemporaneidade. Muitas das maleitas que se passam no mundo contemporâneo devem-se à ignorância da história. A função do arquiteto não é fazer com que as pessoas se adaptem à arquitetura, mas sim fazer com que a arquitetura se adapte às pessoas. Ele é capaz de ter em conta as suas necessidades, os seus interesses, aspectos económicos, aspectos estéticos, a funcionalidade, a praticidade, ou seja, é a partir desses aspectos que ele vai construir uma solução adequada e equilibrada para um determinado utilizador. E eu acho que é aí que a arquitetura melhora a qualidade de vida, porque permite tirar maior partido dos espaços e das vivências destes. É a última forma da escultura social e sem uma arquitetura própria não haverá sequer não haverá sequer alma nas nossas próprias sociedades. Portanto, a arquitetura é a ciência ou a arte que mais lida com a organização da polis e, consequentemente, os indivíduos na polis. Ou seja, sem homem não existe cidade, também sem cidade não existe homem. É o que nós tentamos fazer também na nossa proposta para Bissau. Se a arquitetura prover a essência de forma e de espaço, as pessoas irão completá-la com a sua imaginação. A arquitetura fará parte da preparação das civilizações para o futuro, mesmo que não seja óbvio para os cidadãos comuns. É onde, no mundo em mudança, vamos viver, aprender, trabalhar, rezar e festejar. Quando um arquiteto imagina uma nova rua, uma nova casa ou um novo monumento, está a imaginar o futuro.
maior Guiné-Bissau de Novo Juventude Guigui. Uma oportunidade pouco comum que permite que conheçam outras realidades e culturas.